Olá! Após termos criado o nosso relatório na base de dados, nós vamos agora partir para a estruturação e formatação desse nosso relatório. Para isso, vamos clicar 2 vezes sobre o relatório e entraremos no modo de edição. Por padrão, a tela de edição vem com esse layout. Vamos fazer uma visão geral dos elementos e posteriormente vamos entrar em detalhes em cada uma das funcionalidades. Assim que clicamos 2 vezes sobre o relatório e entramos em modo de edição, veja que foram criados 3 novos menus. O menu Início, que é essa tela principal onde faremos o desenvolvimento. O menu Layout, onde podemos configurar as questões de estilo do relatório de uma forma global. E o menu Exibição, onde podemos configurar a forma como os elementos são dispostos na tela e conseguimos também pré-visualizar o relatório sem sair do ambiente de edição. Voltando para o menu Início, que é onde iremos desenvolver o nosso relatório, vamos passar por cada um dos itens e em seguida montar a estrutura básica do nosso relatório. No menu superior do ambiente de edição, teremos algumas funcionalidades que são bastante intuitivas. O primeiro botão, que é o Salvar, como o próprio nome já diz, salva toda edição e progresso que você fizer. É sempre recomendável que você vá salvando o seu relatório durante o desenvolvimento. O outro botão, que é o Salvar para arquivo, tem basicamente a mesma funcionalidade, porém, ao invés de apenas salvar o progresso, ele possibilita exportar uma cópia do relatório na extensão RRMX, para que você possa importá-lo no futuro. O botão Abrir Arquivo serve para você importar o relatório com a extensão RRMX que você tenha exportado através do processo anterior de salvar para arquivo. Os botões Cortar, Copiar, Colar, Desfazer e Refazer são exatamente iguais aos das ferramentas do pacote Office e permitem que você manipule os elementos da página conforme for necessário. O botão Grupo permite editar as configurações de comportamento e estilo das seções do relatório. Mais à frente, entraremos a fundo nessas configurações. O botão Filtros serve para filtrarmos as informações que serão exibidas no relatório a partir da fonte de dados que escolhermos. Por exemplo, no nosso relatório, onde a fonte de dados principal é a tabela de funcionários, podemos inserir um filtro que retorne somente os funcionários da seção de São Paulo, ou somente os funcionários que têm um salário superior a R$ 2.000. Esses são exemplos de filtros. O botão Ordenação de controles serve para editarmos a ordenação de processamento dos elementos utilizados no nosso relatório. Por exemplo, o primeiro elemento a ser processado no meu relatório será a margem superior 1, depois o cabeçalho de página 1, depois o detalhe 1, etc. O botão Adicionar fonte de dados é fundamental para o nosso desenvolvimento. Nele, definimos qual será a fonte de dados, ou seja, de onde vamos extrair as informações para o nosso relatório. Aqui teremos sempre 3 possibilidades. A primeira será através das tabelas da base. A segunda, através de uma sentença SQL. E a terceira e menos utilizada, que é através de um provedor de dados. E para finalizar nosso menu superior, temos o botão Editar Sentença. Esse botão ficará ativo quando estivermos utilizando como fonte de dados uma sentença SQL. Na nossa lateral esquerda, teremos a caixa de ferramentas com todos os itens e controles necessários para o desenvolvimento do nosso relatório. E na lateral direita, teremos o explorador de relatório, onde vamos poder navegar pelos elementos do relatório, a lista de campos, onde vamos visualizar todos os campos disponíveis a partir da nossa fonte de dados, e para finalizar,
teremos a grade de propriedades, onde vamos configurar todas as questões de comportamento e estilo do nosso relatório. Na região central da nossa tela, temos as seções do nosso relatório. Por padrão, o sistema gera as seções cabeçalho de página, detalhe e rodapé de página. As informações que estiverem na seção cabeçalho de página serão exibidas na parte superior da sua página, seja uma folha A4, A3, etc. A seção detalhe é a principal de qualquer relatório, pois ela é a responsável por retornar os blocos de informação na nossa base de dados. A seção rodapé da página é exibida na parte inferior do nosso relatório. No nosso exemplo, iremos acrescentar uma nova seção, que será a seção cabeçalho do detalhe. Como o próprio nome sugere, esta seção ficará associada ao detalhe e permitirá que nosso detalhe tenha quebras. Por exemplo, se meu relatório retornar todos os funcionários da empresa e eu quiser que exista uma quebra por cento de custo, eu posso definir essa quebra dentro da seção do relatório chamada cabeçalho do detalhe. Para acrescentarmos a seção, vamos clicar com o botão direito sobre detalhe, depois inserir seção e depois em cabeçalho do detalhe. Pronto! A estrutura básica do nosso relatório está criada. Nas próximas aulas, vamos associar uma fonte de dados ao nosso relatório, realizar as formatações básicas de aparência e visualizar como o nosso relatório será apresentado para o usuário após a geração. Até lá!